do Capitão América do Marco Wade. Mais um arco aqui, na verdade 2 arcos de histórias aqui nesse vídeo de hoje. O primeiro mostrando o Capitão América lutando contra o Pesadelo, o Pesadelo se infiltrando aí em mentes poderosas, enfim, não necessariamente só poderosas, mas pessoas de grande influência, né? E daí dá uma loucura aí, muito doida, uma coisa que vocês vão ver aí que aconteceu com o Pesadelo influenciando a vida das pessoas aí, botando ideia errada na mente da galera, mas principalmente o Caveira Vermelha. Aqui tem o arco de histórias mais fenomenal do Caveira Vermelha, na minha opinião. Tem uma historinha de origem dele aí que é, cara, é um negócio extremamente polêmico, tanto que foi censurado quando que foi lançado. Essa história aqui foi censurada, e aqui nesse encadernado tem a versão censurada dessa origem do Caveira Vermelha e a versão original. Vamos ver por que foi censurado, vamos ver esses 2 arcos aí, vamos ver o que tem aí dentro de tão interessante. Então vamos para mais um capítulo do Capitão América do Marco Wade. Vamos para onde que nós paramos aqui no 9. Aqui, esse primeiro arco aqui que nós vamos falar, é um arco que o Pesadelo e o Capitão América tem um confronto. Tem algumas pessoas aí, primeiro, né, no começo da história, tem umas pessoas que entraram ali na casa do Steve Rogers, e daí eles estão morando lá, o pessoal de fora, né, enfim, o pessoal que tá ali não consegue viver, não consegue alugar uma casa, descobriu que tinha ali esse apartamento que estava desocupado, eles foram morar ali. E o Steve Rogers então ajuda eles aí do jeito que dá, né? Nisso a Sharon Carter traz para ele um novo escudo. Isso aqui já tinha aparecido um pouquinho anteriormente, né? Esse escudo de holográfico, vamos dizer assim, né? Então tem algumas habilidades diferentes ali nesse escudo, etc. Enfim, a Sharon e o Capitão América se unem e ele tá usando esse novo escudo aí. Daí eles descobrem que algumas personalidades, algumas pessoas importantes aí dos Estados Unidos estão tendo um surto psicótico, enfim, umas doideiras. E nisso eles vão tentar assim, tentar descobrir o que está acontecendo, e descobre que um cara lá de uma empreiteira ali, que na verdade o Steve Rogers até tentou arranjar emprego para aquele pessoal que estava lá na casa dele. Ele descobriu então que esse empreiteiro ele tá muito louco também, e ele queria derrubar o prédio e matar todas as pessoas que estavam lá. E nisso daí ele contratou o Rhino para fazer isso. Então o Rhino tá ali para destruir o prédio, vai lá o Capitão América e detém o Rhino, mas mesmo assim cai o prédio, mas aparentemente ninguém morre, né? Ele acaba ficando preso ali debaixo dos entulhos ali, né, do prédio, mas ele consegue salvar então o pessoal que estava aí, mas enfim, tem ainda um confronto ali com o Rhino. Daí eles descobrem que outras pessoas também estão tendo isso aí, né, esses surtos psicóticos, etc. Aqui a gente tem um vislumbre daquilo que vai vir na sequência, que tem essa sombra aí que a gente sabe que é o Caveira Vermelha, e vem ali o Kang para fazer alguma coisa, né? Mas depois a gente vai se aprofundar nisso. Falando sobre pessoas ficarem psicóticas do nada, o agente americano ficou bem doido lá. E, enfim, daí ele fica bem louco lá, vai o Capitão América lutar contra ele, e daí ele descobre que né, ao entrar ali na mente, eles dão um jeito de entrar ali na mente do agente americano, etc. Eles descobrem que as pessoas, assim, pessoas influentes, etc., pessoas que alcançaram o sonho americano, né, elas estão sendo levadas pro pesadelo do pesadelo, né? O pesadelo tá fazendo essas pessoas entrarem em parafuso. Então as pessoas estão tendo, assim, com dinheiro, muito louco, assim, com dinheiro, lutando entre si, por causa que tem essa pira de lutar, de brigar, de guerra, etc. ali, que tá na mente dos americanos, etc, né? Enfim, tem isso aí também. E o pesadelo tá fazendo com que as pessoas fiquem muito loucas aí. E o Capitão América, então, vai lutar contra ele, né? Mas isso tá lá dentro da mente, né, lá do Capitão América, porém fora ele tá lutando contra os caras lá da SHIELD, etc, né? Enfim, daí ele fica preso lá no reino do pesadelo, tenta lutar contra o pesadelo aí, né, mas não consegue. A Sharon Carter tenta ajudar ele, porém eles brigam, inclusive, né, até o ponto que até depois que ela vai conseguir entrar ali na mente dele, mas ela, na verdade, ela não entra na mente dele, ela impede ele de continuar ali muito louco, ela dá uns tiros nele ali, etc, né? Daí sim, ela vai para a mente dele, né? E nesse ponto.
Bom, por que a Sharon não entrou ali nessa pira aí do pesadelo? Porque ela meio que caga pra essa história do sonho americano. É mais esses caras aí, então esses caras influentes, que, de dinheiro, etc., justamente entraram nesse pesadelo americano aí, justamente por causa de acreditarem no sonho americano. E não era o caso da Sharon Carter. Mas enfim, daí eles estão ali no pesadelo do pesadelo e lutam com ele ali, até que eles conseguem então dar cabo pro pesadelo. E assim eles param o problema aí, né? Até assim, um pessoal queria fazer uma nova guerra mundial, tava lançando umas ogivas aí para o espaço, etc. O Capitão América dá um jeito de parar esses explosivos aí de atingirem os outros países, né? E então assim eles vencem o pesadelo e impedem ali uma nova guerra mundial, etc. Que ia ser causada pelo pesadelo. Depois a gente tem aqui uma historinha que é do Homem de Ferro e do Capitão América, que é os dois juntos, estão lutando contra a Ima. Nem fala aqui a historinha deles aqui, como é que é. É uma história que se aprofunda nesse conflito entre Steve Rogers e Tony Stark. É bem interessante, assim, fala sobre essa cidade aqui, que é uma cidade meio que feita nos padrões que é para a sociedade perfeita, etc. O pessoal, eles não têm decisões individuais. É tudo decisões feitas pelo grupo. Então, foi feito por um cientista, etc., né? E eles têm uma certa telepatia, etc., e isso poderia ser usado, então, pela Ima, pelo MODOK, para fazer essa mentalidade deles aí, controlar as pessoas, enfim, ali fazer diversas coisas aí que ele ia usar para isso. O que ia acontecer? O MODOK ia entrar ali na cidade e pegar esses caras aí para eles serem escravos, etc. Mas aí tem um confronto entre o Homem de Ferro e o Capitão América justamente por causa dessas mentalidades deles diferentes, porque o Capitão América diz que a liberdade é a coisa mais importante, e o Homem de Ferro ele diz que na verdade a vida é mais importante, é salvar vidas, não salvar a liberdade, etc, né? Enfim, daí tem esse confronto aí entre os dois. E por fim, então, para livrar aquela população aí, para eles sobreviverem, eles teriam que perder os seus dons telepáticos, vamos dizer assim. E eles dizem para o Capitão América, a gente prefere morrer a perder os dons telepáticos, perder a nossa sociedade aqui, etc. É uma historinha um pouco complexa porque, assim, eles só poderiam ser usados pelo MODOK se eles tivessem a telepatia. Ao desligar a telepatia, o MODOK não mataria eles. Então, o Capitão América decide tirar a telepatia deles, contra a vontade deles, para eles sobreviverem. Uma história um pouquinho complexa, assim, mas é uma história bem boa, assim. Depois disso, a gente vai para uma historinha curta aqui, falando sobre política, em que Steve Rogers, então, ele entende um pouco mais sobre política, ele entende ali o pessoal que tá para ser votado, etc. Porém, ele não quer tomar partido, né? Mas aí, por fim, ele decide que ele vai ajudar o melhor candidato, porém não como o Capitão América, mas sim como Steve Rogers. E agora a gente vai para a história mais fantástica e absurda e genial do Mark Waid, que é o arco aqui do Caveira Vermelha. Primeiramente, nós temos essa edição aqui, que é a edição 14. Nós temos a edição dela aqui, ela está em dois pontos diferentes, tá? Nós temos ela aqui nesse ponto aqui, e no final da história, nós vamos ter ela de novo. Olha aqui, é a mesma história. Porém, essa aqui que está a primeira é a versão censurada, porque é uma história muito pesada. Então, ela foi censurada e aqui no final tem a versão original. É legal ler as duas, mas a última é muito, muito mais pesada. Realmente foi censurada porque precisava, não porque precisava, mas enfim, é umas coisas meio pesada, e daí assim, é um assunto delicado, né? Nós estamos falando sobre nazismo, sobre perseguição, etc. E daí, cara, quando tu começa a dar luz pra isso, tem muito louco que acha que é verdade isso aí. A história aqui do Caveira Vermelha mostra por que ele virou, então, nazista, mostra aqui o ponto de vista dele, ele odeia as pessoas ali ao redor dele, ele odeia ali que tem estrangeiro, né? E aqui, assim, é pouca diferença de uma versão para outra, assim, é praticamente o mesmo desenho, mas as falas são muito mais pesadas aqui nessa versão sem censura, tá? E daí, até depois eu vou explicar o ponto principal que faz essas histórias aí, a história
ter sido censurada. Mas enfim, tá mostrando a história do Caveira Vermelha, ele tá lutando ali com algumas pessoas que ele acha que é mestiço, etc, essas coisas aí, né? Daí mostra ali que ele encontrou o Capitão América, daí ele tenta matar o Capitão América, e daí mostra hoje ele ali com o Kang liberta ele, que ele tava preso então nesse formato de sombra, né, depois que tinha sido quebrado o cubo cósmico que ele tinha se apossado, então o Kang liberta eles assim, não, você vai me ajudar, mesmo que você não saiba por quê, você conquistando o mundo, você vai me ajudar na sequência, né? Enfim, daí o Caveira Vermelha se liberta, o Capitão América tá fazendo as coisas dele por aí, né? Aparece o escudo dele, né? O Tony Stark achou o escudo dele, mas o escudo dele tá quebrado, né? O escudo original do Capitão América. E nisso, então, aqui, mostrando mais sobre o Caveira Vermelha ali, o Kang, né? O Kang falando pra ele, né? Você vai conquistar o mundo e daí depois eu vou conquistar o mundo depois, né? Enfim. O Capitão América mostra ali que aquele escudo dele, então, tem novas funções agora, né? E, enfim, daí estão ali. E nisso aparece o Vigia e o Vigia fala, eu tô aqui porque tem o Caveira Vermelha fazendo umas coisas aí e eu vim aqui observar. Então, o Caveira Vermelha agora tá impossível de vencer dele, né? Ele tem todo o poder do cubo cósmico. Mas daí o Vigia diz assim, olha, eu não poderia interferir, mas nesse caso aqui, como vai dar muito problema, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. Daí eles mostram assim que vai tá sendo todo mundo escravizado, etc. Que o Caveira Vermelha então venceu todos os heróis, né? E diz que é culpa do Capitão América. Mas por que o Capitão América teria culpa nisso? Daí o Vigia fala, olha, você vai ter um confronto com o Caveira Vermelha e você não vai matar ele. E precisava ter matado ele para conseguir com que ele parasse. Né? Então mostra aqui o Caveira Vermelha fazendo um monte de atrocidades aí pelo mundo, o Capitão América tenta lutar contra ele, olha, ele faz umas enchentes, ele faz o pessoal morrer de fome, faz o pessoal morrer congelado, e o Capitão América tenta ir lutar contra ele, nunca consegue vencer dele, daí lá em certo ponto, o Caveira Vermelha tira o soro de super soldado do Steve Rogers, e enfim, daí o Caveira Vermelha tá controlando o mundo e o Capitão América não tem mais nem os poderes dele. Mas por fim ele decide que não, tem que lutar contra o Caveira Vermelha. E daí ele vai lá lutar contra o Caveira Vermelha, no meio da briga, assim, como o cubo cósmico, eu não sei o quanto vocês conhecem ali, né? Mas enfim, o cubo cósmico tu tem que ter bastante habilidade mental, vamos dizer assim, tu tem que ter uma força de vontade muito grande para controlar 100% o cubo cósmico. Então, em certo ponto ali que eles estão brigando, né? Ele perde um pouco do controle, o Capitão América volta a ter os superpoderes dele. Daí ele tá ali brigando contra o Caveira Vermelha, né? A Sharon Carter tenta matar o Caveira Vermelha, mas não consegue. O Caveira Vermelha tá prestes a controlar o mundo, por causa que aqui nesse ponto ele chamou até a nave do Galactus para acabar de vez com o planeta. E nisso, então, o Capitão América decide e vai para cima do Caveira Vermelha e mata o Caveira Vermelha. Então, quando ele mata o Caveira Vermelha, o Vigia se revela, ele diz assim, não sou o Vigia, eu sou o Kang. Na verdade, eu nem sou o Kang, eu sou o Korvac. E daí, então, aquele negócio do Kang que mostrou antes, aquele negócio do Vigia, na verdade era tudo uma ilusão do Korvac, que estava fazendo com que o Capitão América matasse o Caveira Vermelha para ele tomar controle do mundo. Então nós vamos ter então o confronto contra o Korvac, aqui fechando a história. Isso aqui então é no futuro. Tem esse ser aqui que ele é o Primax, ele é meio que o auxiliar-chefe aí do Korvac. O Korvac fez com que todas as pessoas perdessem sua individualidade, todo mundo faz aquilo que o Korvac manda, ninguém questiona a autoridade dele, quem questiona a autoridade dele é morto. E nisso então mostra lá no futuro o Capitão América vai confrontar o Korvac e é morto. Só que toda vez que dá alguma rebelião, o Korvac volta no tempo. Então ele elimina do tempo, ele elimina essa coisa, né? Essa rebelião, etc. Ele só volta no tempo e faz como se ela não tivesse acontecido. Então o Capitão América, ele tá ali nesse tal, que é meio que um futuro, mas ele tá ali tentando lutar contra o Korvac, mas toda vez que ele luta contra o Korvac volta no tempo. Então o Capitão América não se lembra disso.
Porém, em certo ponto, o Korvac diz assim, tu tá lutando tanto contra mim, eu vou fazer com que tu se lembre de todas as vezes que tu perdeu para mim. Então ele mostra todas as vezes que o Capitão América perde, ele ainda se lembra, porém o Korvac volta no tempo. Então toda vez que o Capitão América tenta vencer, ele perde, volta no tempo, o Capitão América lembra de como que ele perdeu, e então assim ele vive nesse looping e várias vezes ele tenta vencer do Korvac e não consegue, tenta vencer do Korvac e não consegue. Porém, de tantas vezes que ele fez isso, o Primax ali, esse Primax ali, ele também se lembra de todas as coisas que antes de voltar no tempo, etc. E de tanto que o Capitão América lutou contra o Korvac, o Primax se virou contra o Korvac. E daí ele vence o Korvac, né? Tipo, ele vira do lado do Capitão América e o Korvac diz assim: então tá. Se é assim, então vou libertar todo mundo e deixa assim, essa sociedade de vocês está toda ruída, vocês não vão viver na minha utopia, etc. Enfim, daí o Primax se torna tipo o Capitão América do futuro, vamos dizer assim. Tá? Enfim, é assim que fecha a história. Porém, né, fiquei de falar qual que é a grande diferença que tem aqui. Bom, tem uns termos aqui um pouco mais pesados que ele usa, né, é basicamente a mesma história, porém algumas falas aqui que são um pouco mais pesadas nessa versão, mas o ponto principal aqui é que o Caveira Vermelha, quando que ele é treinado aqui pelo Hitler, ele é treinado de uma forma assim, que o Hitler diz pro Caveira Vermelha, o Caveira Vermelha ele era só um empregado do hotel, etc, né, daí o Hitler diz para ele assim, eu consigo fazer qualquer um fazer aquilo que eu mandar, vai fazer essa pessoa virar um ariano puro, um cara digno, etc, eu consigo fazer qualquer um virar isso, vou fazer isso com esse cara aqui do hotel. E daí o Hitler diz para ele, para você virar do meus, né, virar dos meus, então tu mata esses caras aqui, esses soldados que estão aqui comigo. E o Caveira Vermelha mata os tal dos soldados. Então essa é a origem do Caveira Vermelha, assim, como é que ele deixou de ser um qualquer para virar o Caveira Vermelha. Ele foi coagido pelo Hitler para matar os soldados do Hitler, tá? Beleza, daí passa o tempo, porém ele volta ali, né, ele volta a ser um qualquer, né, por causa que perde a guerra, etc. Porém, em certo ponto ele conhece o Capitão América. E acho que esse é o ponto principal dessa versão ter sido censurada. Por quê? O Capitão América diz assim, eu faço qualquer um virar dos meus, desde que faça lealdade a mim. E daí o Capitão América diz, eu vou provar que eu sou cara e tal, etc. Daí ele diz pro Caveira Vermelha, daí então você mata esses caras que estão aqui. E o Caveira Vermelha então se vira contra e mata o próprio Capitão América. E então daí mostra que isso aí é tudo uma loucura aí que tá na cabeça dele, daí vem aquele negócio do Kang, etc. Enfim, cara, isso que é o ponto mais pesado dessa história. Porque aqui mostra que, tipo, é uma análise que dá para se chegar, né? Que o Caveira Vermelha, ele via o Hitler e o Capitão América como se fosse a mesma pessoa. Cara, é uma loucura essa história aí. Uma baita história, é a mais fantástica história do Mark Waid com o Capitão América, que daí a gente vai dar mais uma destrinchada agora. O Pesadelo, ele é um personagem que não é um cara que vai lutar contra o Capitão América toda hora, né? Porque é um cara que, né, tá envolvido nos pesadelos, enfim, é um vilão mais conhecido, sei lá, Doutor Estranho, né? Teve alguns envolvimentos aí com o Hulk. Enfim, é um personagem que entra no teu sonho e domina a tua mente, né? Faz diversas coisas aí. Nesse caso aqui, ele entrou na mente das pessoas que tinham esse sonho americano. Daí ele mudou lá as coisas, tomou controle do corpo dessas pessoas que teriam alcançado o sonho americano, né? Esse sonho americano sempre é uma coisa que dá para destrinchar um pouco mais, né? O que seria o sonho americano? É a liberdade? É conquistar coisas? Tem essa questão armamentícia, né? Que os Estados Unidos, os caras adoram arma, tem que fazer guerra, né? Também está envolvido aí nessa história. Mostra que faz parte do sonho americano ter treta, né? Ter guerra, né? Enfim, é o Mark Waid fazendo uma história muito boa,
né? Nesse caso aí do pesadelo, é uma baita história realmente cutucando esse sonho americano. O que que é o sonho americano, né? O que que isso leva as pessoas a fazerem, né? Então, para alcançar o tal do sonho americano, tem quem faz coisas erradas, etc, né? Até mesmo cutuca essa questão da imigração, isso aí faz parte do sonho americano, a pessoa que vem de fora, como é que isso aí interfere na vida das pessoas, né? Enfim, é uma história bem com uma crítica social interessante aí, falando sobre o sonho americano e como que o pesadelo tomou conta disso. Mas o principal aqui é essa história do Caveira Vermelha. Como vocês viram, né? O Caveira Vermelha é um personagem bem pesado, assim, ele tem uma filosofia de vida ali e tal, bem pesada. Na história censurada, é mais as palavras, assim, né? Palavras-chave, termos, porque ali ele fala mais. Na versão censurada, ele fala mais em geral, assim, tipo, a mistura de raças que ele é contra. E já na versão sem censura, ele já deixa bem claro, assim, né? Ele é preconceituoso, ele fala sobre negros, sobre asiáticos, enfim, que são as raças que ele não gosta e ele não quer essa mistura. Ele quer que o ariano, o branco puro e tal, não se misture com essas outras raças, porque isso vai enfraquecer a nação, enfraquecer as pessoas, enfraquecer a humanidade, sabe? É uma questão bem pesada e ali quando o Caveira Vermelha fala disso, é de uma forma bem pesada. Até por isso que eu falei que eu acho que até entendi o porquê que censuraram, porque, cara, essa questão de preconceitos e racismos e etc., tudo isso, ela traz um ponto problemático, porque existem pessoas que levam isso a sério, pessoas que acham que realmente, se existir uma mistura de raças, vai prejudicar o ser humano, sabe? Ou, entre outras coisas, né? Tipo, a religião errada, sabe? Gays, o que que isso interfere na humanidade, enfim. Tem gente que leva a sério isso, tem gente que é preconceituosa e que vai ver esse discurso aí do Caveira Vermelha, vai dizer que o Caveira Vermelha tá certo, sabe? A gente sabe disso, que tem gente que apoia pessoas horríveis nesse mundo e acha ideias tenebrosas, acham boas. Então, cara, essa história do Caveira Vermelha é muito legal, essa daí de origem. É um espetáculo, cara, é um negócio assim, ó, extremamente fora da curva. Mark Waid foi muito bem ali, sabe? É uma história bem pesada. E o aventurão ali, que envolve então o Caveira Vermelha, que tentando dominar o mundo ali com o poder do cubo cósmico a toda, e como que o Capitão América foi lidar com isso, né? De uma forma diferente. E também acabou sendo coagido pelo Korvac, né? Korvac estava se fantasiando aí, se fingindo ser o Kang, se fingindo ser o Vigia, entrou na cabeça do Capitão América dizendo, olha, o mundo vai acabar, vai ser uma escravidão, uma coisa horrível aí se tu deixar nas mãos do Caveira Vermelha, tem que matar ele. E ao matar o Caveira Vermelha, então o poder absoluto ficou nas mãos do Korvac, que daí fez aquela utopia dele, né? Na cabeça dele ali era uma sociedade perfeita. Porém, ninguém tinha suas individualidades, ninguém tinha liberdade, e o Capitão América ficou lutando contra isso num looping, né? Sempre perdia, e daí o Korvac voltava no tempo, desfazia aquilo que o Capitão América tinha feito, até o momento, então, que o Korvac percebeu que a humanidade, sim, as pessoas vão lutar pelo seu livre-arbítrio e mesmo que perca a sua sociedade perfeita, enfim, né, essas coisas aí que ele estava pregando aí, sei lá, não ter fome, não ter guerra, etc. Mas aí também ninguém tinha liberdade para nada, né, todo mundo tinha que seguir aquilo que o Korvac dizia. Enfim, é umas histórias muito boas. Cara, Capitão América do Mark Waid realmente é muito bom, realmente é um dos melhores quadrinhos do Capitão América. E, cara, tem mais um volume desses encadernadões aí da Salvat, que em breve vai passar por aqui. Também vou ler ele inteiro, vou trazer ele inteiro aí, né? Então um pouquinho mais longo, em breve aqui no Gibizinho. Então, para você não perder, você se inscreve aqui no canal. E se não ativou o sininho, ativa aí também, que é uma boa para você ser avisado quando tem novidades aqui no canal. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like, o seu like é muito importante. Obrigado por tudo. Meu beijo na sua alma, meu forte abraço e tchau.